Queridos, a graça e a paz, que Deus te abençoe. Estamos aí dando continuidade aos assuntos do livro de A.W. Pink, estudando aí durante todo esse ano os atributos de Deus. Estamos no capítulo 4, certo? E vamos estar trazendo aí uma breve introdução deste capítulo, que foi o que ocorreu na aula do último dia 9 de abril, certo? No domingo, dia 9 de abril. Certo? E o tema é a presciência de Deus. E a gente observa que ao longo da história esse tema tem causado grandes polêmicas. Esse tema tem causado grandes conflitos. E esse não é o nosso propósito aqui. Não é o propósito da igreja e não é o meu propósito como professor. Tá certo? É um tema que a Bíblia demonstra. É um assunto em que a Bíblia nos traz. Então, por ser um assunto que a Bíblia nos traz, nós entendemos que é um assunto de extrema importância e que nós, como cristãos, devemos aprender. Então, é sobre este capítulo que a gente vai estar tratando durante esse breve vídeo, tá bom? E aí eu tratei de uma maneira bem simplificada essa aula, por entender que é um assunto que vai abranger um conteúdo bastante vasto, certo? E a gente não tem pressa para concluí-lo, tá ok? E já entendendo essa complexidade desse assunto, o autor, A.W. Pink, ele faz algumas associações com outros temas que ao longo da história da igreja foram temas polêmicos e que causaram bastante conflitos ao longo da história da igreja. E aí, entre eles, a gente pode citar a divindade de Jesus Cristo, um assunto que causou bastante debates e que, graças a homens piedosos, homens que se prontificaram em estudar a palavra de Deus, esse assunto foi defendido ferozmente por esses homens. E não só o assunto da divindade, mas como o caráter do Espírito Santo, como uma pessoa, como Deus. Esse assunto também foi gerado debate. E a morte de Jesus Cristo, a sua ressurreição, assuntos que envolvem a ideia da igreja, da organização da igreja, a Santa Ceia, o batismo. E se eu ficar falando aqui a respeito desses assuntos polêmicos, a gente gastaria bastante tempo. Então, é interessante se compreender que não podemos evitar os assuntos polêmicos. Somos cristãos maduros o suficiente para tratá-los à luz da palavra, à luz das Escrituras, e não podemos nos esquivar de determinados assuntos. É isso que a gente vai fazer hoje. Vamos tratar da presciência de Deus. E o autor ele faz uma seguinte associação. Ele disse: há duas coisas referentes à presciência de Deus que muitos ignoram. O significado do termo, que nós não vamos trabalhar dentro desta aula. Acredito que a próxima aula nós já vamos entender um pouco do significado, da raiz dessa palavra presciência. Então o autor ele faz essas duas colocações, duas coisas referentes ao termo presciência de Deus, que muitos ignoram. Uma é o seu significado e uma é como a Bíblia trata essa temática, ao longo não só do Novo, mas do Antigo Testamento. Tá certo? E ele diz que, por se haver uma falta de compreensão, uma falta de estudo diligente a respeito desse termo, muitos utilizam ele de maneira equivocada. E a ideia da presciência de Deus, assim como nas aulas passadas nós entendemos o conhecimento, a abrangência do conhecimento de Deus a respeito das coisas do passado e a respeito das coisas do presente, a presciência de Deus se refere ao conhecimento de Deus das coisas do futuro. Entendemos que Deus ele é um Deus soberano e que é um Deus que não se prende à realidade do tempo. Então, para Deus não existe passado, presente ou futuro. Deus ele é atemporal, ele é eterno. Para Deus as coisas são. Então, diante dessa ótica, dessa compreensão, entendemos a ideia da presciência de Deus como o conhecimento de Deus a respeito das coisas que ainda vão acontecer, a respeito das coisas do futuro. O problema que ocorre, e isso é grave, é entender a presciência de Deus como o pilar central para a salvação de algumas pessoas. Compreender a presciência de Deus como o alicerce principal
para que algumas pessoas sejam alcançadas. Como é que eu poderia te explicar isso de uma maneira mais simples? A ideia que muitos têm da presença de Deus é que Deus, ele consulta o túnel do tempo, ele vai lá no futuro e observa João. Observa que João, ele iria, por sua própria fé, por sua decisão, por um ato livre da sua vontade, iria aceitá-lo, iria se render, iria receber o Evangelho pela sua própria vontade. Então, por Deus consultar, essa seria a definição da presciência por algumas pessoas, por consultar que João iria o receber, dessa forma Deus o predestinou. Então a ideia da predestinação seria apenas uma consulta de Deus no futuro de algumas pessoas que por sua própria vontade, pela sua fé, iriam o receber. E a gente percebe que isso não é uma realidade que a Bíblia nos demonstra. Quando a gente enxerga a eleição, a gente utiliza um termo bastante conhecido e é um termo que se enfraquece enxergando pela essa ótica da presciência, que é a eleição incondicional. E o que eu poderia te dizer a respeito da eleição incondicional? De uma maneira bem clara, a eleição incondicional é a escolha divina de certos indivíduos para a salvação. Antes da fundação do mundo, repousou tão somente na soberana vontade de Deus, única e exclusivamente na soberana vontade de Deus. A escolha de determinados pecadores feita por Deus não foi baseada em qualquer resposta ou obediência prevista por parte destes, tal como fé ou arrependimento. E o que isso significa? Deus não viu a fé prevista. Deus não consultou aqueles que iriam se arrepender. Não, muito pelo contrário. É Deus quem dá a fé, segundo Efésios 2:8. Isso é graça, isso é dom de Deus. E o arrependimento é obra dele também, que dá a cada pessoa a quem ele elegeu, a quem ele escolheu. Esses atos são o resultado e não a causa da escolha divina. A eleição, portanto, não foi determinada nem condicionada por qualquer qualidade ou ato previsto do homem. Aqueles a quem Deus soberanamente elegeu, ele os traz através do Espírito Santo a uma voluntária aceitação de Cristo. Desta forma, a causa última da salvação não é a escolha que o pecador faz de Cristo, mas a escolha que Deus faz do pecador. Essa seria a ideia da eleição incondicional. É a eleição que ela não depende do homem ou de qualquer esforço do homem, compreendendo que o homem ele está fragilizado, ele está morto nos seus delitos e pecados, que o homem ele sofreu a consequência daquilo que Adão cometeu lá no Jardim do Éden. E existia um homem muito estudioso no século IV chamado Pelágio. E o que Pelágio defendia? Ele dizia o seguinte, que o homem ele não foi corrompido pelo pecado de Adão. O pecado de Adão influenciou apenas ele. E esse pecado ele não foi andando de uma maneira progressiva sobre a posteridade de Adão. Então todo homem quando nasce, ele nasce bom, ele nasce intrinsecamente bom, sem influência nenhuma do pecado. O que ocorre com a humanidade ao pecar? Ele peca por influência, ele peca por andar com pessoas pecaminosas, e não porque ele tem isso gerado da descendência, dos seus descendentes, que seriam Adão. Então a ideia de Pelágio era essa, era que o homem não foi corrompido pelo pecado de Adão. E nesse mesmo período surgiu um pai da igreja muito conhecido, um teólogo muito capaz e defensor de alguns pilares doutrinários, chamado Agostinho. E Agostinho ele tratou muito forte essa ideia da graça, e ele tratou também de uma maneira muito própria essa ideia
da incapacidade do homem, da depravação do homem, da pecaminosidade do homem e desse pecado herdado de Adão. Então, Agostinho ele refutou essas ideias de Pelágio, de forma que as ideias de Pelágio foram consideradas como heresia. E o que Agostinho ele defendia? Ele defendia a ideia de que, sim, o homem sofreu as consequências do ocorrido em Adão. O homem, sim, ele nasce em pecado, assim como vários textos das Escrituras nos demonstram. E como seria essa ideia da incapacidade do homem, da morte espiritual do homem depois de Adão? É a ideia da depravação total, é a ideia da inabilidade total do homem. E o que seria isso? Essa perspectiva da incapacidade, da depravação total, o ponto de vista que alguém toma a respeito da salvação será ele determinado em grande escala pelo conceito que essa pessoa vai ter a respeito do pecado, da gravidade do pecado. Então é importante se compreender a respeito da salvação, de como ela ocorre, porque tendo essa perspectiva a gente vai entender de qual foi as consequências, da dimensão, da proporção do pecado que Adão cometeu. Então é importante compreendermos o seguinte: o primeiro ponto tratado nesse sistema reformado é a doutrina da incapacidade do homem, da depravação do homem. Então, como é que a gente pode enxergar? O pensamento reformado ele traz o seguinte: o homem como sendo totalmente depravado. Quer dizer que a sua natureza é corrupta, perversa e totalmente pecaminosa. O adjetivo total, no caso depravação ou inabilidade total, não significa que cada pecador está completamente corrompido em suas ações e pensamentos, quanto lhe é possível ser. O termo é usado como um indicador para indicar que todo homem foi afetado pelo pecado. A corrupção estende-se a todas as partes do homem, ou seja, o corpo e a alma, eles foram afetados. O pecado afetou a totalidade das faculdades humanas, a sua mente, vontade e assim por diante, segundo a confissão de fé. Também pode-se dizer que o adjetivo total ele serve para concluir que toda a raça humana, sem exceção, foi corrompida pelo pecado. Então essa seria a ideia. A inabilidade referida nessa terminologia significa que o pecador está tão espiritualmente falido que ele nada pode fazer com respeito à sua salvação. E nessa perspectiva a gente não pode ser também radical a entender que o homem ele não tem traços de bondade, porque a gente observa isso na graça comum. Existem pessoas ímpias, pessoas até que desprezam a Deus, que rejeitam a ideia de que exista um Deus, mas pessoas que têm uma ética, pessoas que são boas, que não furtam, que não roubam, pessoas que têm características boas, que são pessoas com características que são resquícios da bondade de Deus, que são prova da graça comum. Então existem pessoas que mesmo não reconhecendo Jesus como Salvador, pessoas que são boas, pessoas que têm uma ética, pessoas que têm um comportamento adequado em meio a essa sociedade. Então quando a gente pensa a respeito da depravação total, a gente está falando a respeito da salvação, a respeito do homem tomar decisões no que se refere à salvação. A depravação total, ela tira do homem essa capacidade. O pecado, ele tira do homem essa capacidade e o torna morto em delitos e pecados. Então essa seria a ideia da depravação total, que se fragiliza no que se refere à compreensão da presciência de Deus por muitas pessoas, que é a ideia da consulta, que Deus vai lá no futuro e ver que Maria iria o receber. Então, na realidade, isso tira a soberania de Deus. Por que, Alisson, tira a soberania de Deus? Porque Deus está apenas consultando um ato que Maria cometeu, uma atitude que foi gerada apenas por Maria. Então, na realidade, a salvação deixaria de estar exclusivamente em Deus e seria parcialmente de Maria, porque Maria, ela teve a fé. Maria, ela efetuou por sua livre escolha. Então, isso já deixaria de estar sobre a soberania de Deus plena
e seria parcialmente, a salvação seria dividida por Maria e por Deus. E a gente entende, meus irmãos, o pensamento reformado compreende que não é assim que a Bíblia trata a salvação. O homem ele está morto em seus delitos e pecados, e quanto morte, o homem não tem opção nenhuma de escolha no que se refere às coisas espirituais. Se Deus não vier e o ressuscitar no que se refere às coisas espirituais, se o Espírito não vier vivificar esse homem, o homem ele vai continuar nos seus delitos e pecados de uma maneira irreversível. Então a salvação ela repousa única e exclusivamente sobre a soberana vontade desse Deus que é gracioso e soberano. E terminando essa breve introdução, o autor ele traz umas convicções bastante interessantes. Ele diz o seguinte: quando se expõe o solene e bendito tema da pré-ordenação ou da pré-ciência divina, e a eterna escolha feita por Deus de algumas pessoas para serem amoldadas à imagem do seu Filho Jesus Cristo, existem algumas pessoas que podem argumentar que a eleição se baseia única e exclusivamente na presciência, e esta presciência é interpretada no sentido mais prontamente aos esforços dos homens, e que na ideia de que Deus previu que alguns seriam mais dóceis, de que alguns o receberiam por suas vontades próprias e que responderiam prontamente aos esforços do Espírito Santo. E que, visto desta forma, Deus sabia que eles creriam, por conseguinte, Deus os predestinou para a salvação. Mas tal declaração é radicalmente errônea. O autor ele é bastante enfático em considerar esse pensamento bastante equivocado. E ele diz ainda mais: esse pensamento repudia a verdade da depravação total. E aprendemos agora o que significa, o significado da depravação total. Ele continuando, ele diz: pois defende que há algo bom em alguns homens. E isso a gente compreende que não existe. Se a gente vê a história de Davi, se a gente observa a história de Moisés, de Abraão, de Noé, ao longo do Antigo Testamento, se a gente vê alguns juízes, a gente observa que eram homens piedosos, homens que deixaram exemplos para nós, mas que eram homens que cometiam pecados. Eram homens que, enquanto homens, eles falhavam, eles erravam, eles desagradavam a Deus. Então, não existiu homem perfeito, não existiu homem capaz de realizar plenamente a vontade de Deus, a não ser Jesus Cristo. Então, é essa a ideia de que nenhum homem ele foi completamente santo e completamente puro. Eles, enquanto homens, eles desagradavam a Deus. E além disso, essa ideia da presciência como propósito final da salvação tira a independência de Deus, pois faz com que os seus decretos se apoiem naquilo que ele descobre da criatura ao consultar no túnel do tempo. Vira completamente ao avesso as coisas. Porquanto, ao dizer que Deus previu que certos pecadores creriam em Cristo e por isso predestinou-os para a salvação, escolheu alguns para serem recipientes dos seus distinguidos favores, isso é o inverso da realidade das Escrituras. Não é isso que a gente observa. E seria isso, basicamente, que a gente tratou em sala de aula, essa compreensão, basicamente, da ideia equivocada do que seria presciência. E nas próximas aulas vamos entender o significado, a etimologia dessa palavra presciência e como ela se discorre, ela se desenvolve ao longo das Escrituras. E dois temas principais que essa compreensão errada afeta, que é a ideia da depravação total, das consequências do pecado de Adão sobre a raça humana, e a ideia, além da depravação total, seria a ideia da eleição incondicional, ou seja, da eleição baseada apenas na soberana vontade de Deus, não em nenhum ato que Deus consultou e viu que o homem teria. A eleição foi baseada única e exclusivamente sobre a vontade do Deus que é soberano, do Deus que é infinitamente maior do que aquilo que a gente pode pensar. Tá bom, meus irmãos? Espero que tenha sido claro, que você possa estar consultando aí o seu livro, tá dando uma estudada a respeito desses temas aí.
São temas bastante importantes para nós como cristãos. Deus te abençoe e até a próxima aula.